Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha o canal Profital, o canal do seu amigo, professor Thales Augusto Oliveira, esse que vos fala, voltado para a área das humanidades. História, filosofia, sociologia, economia, direito, antropologia, temas os mais variados, relevantes, para que nós tenhamos conhecimento de como essa área do conhecimento, é redundante, não? Como essa área do conhecimento é subjetiva, ela tem suas identidades, tem sua forma de pensar, tem sua forma também de pesquisar. Nós vamos dar continuidade com a temática História do Rio Grande do Norte, baseados no livrinho História do RN para iniciantes. Esse rapaz aqui, que você baixa na descrição gratuitamente em PDF. Temos até questões objetivas, nós vamos responder questões baseadas nesse livrinho, beleza? Nós temos aí nossas redes sociais, venha conosco, nós temos nossos Facebooks, Thales Augusto ou Thales Augusto Oliveira, beleza? E temos com o mesmo nome o Profital, tanto o canal no seu YouTube, que aí você não dá só o like, cara, dá um comentáriozinho aí embaixo, crítica positiva, negativa, sua dica, todos são bem-vindos. O Jackson já fez uma vez, o Alexandre, a galera, sempre que possível nós estamos atendendo, certo? Simbora! E se inscreva, claro, é evidente, divulgue para os amigos, as amigas, vamos trabalhar temáticas voltadas para o Enem, isso tudo gratuito, não tem nenhum antes, você só vai meter o dedo e vai assistir a aula, ok? Gratuitamente, não tem nada do tipo. E nosso Instagram também, sejam todas e todos bem-vindos. Vamos responder as questões, não é? As questões tiradas do livro História do RN para Iniciantes, de 2010, e gratuito para vocês. Vamos à primeira questão. Bem grandezinha, não só a pergunta, também como as alternativas. Interessados em assegurar o seu controle sobre a capitania do Rio Grande, os holandeses cedo firmaram alianças com os povos ditos tapuias, com a urgência de encontrar aliados em número e força para a manutenção do seu domínio. Segundo Cascudo, em 1931, dirigiu-se ao Conselho Político do Brasil holandês, o índio Marcial ou Marciano, fugitivo dos acampamentos portugueses, informando que seus companheiros, os reis Janduí e Oquenaçu, tapuias da nação Tarariú, estavam desejosos de uma aliança com os invasores. Uma aliança dos tapuias com os quem? Holandeses. Durante o período da dominação holandesa no Nordeste, 1630 a 1654, a política da Companhia das Índias Ocidentais, havia também a das Índias Orientais, será a de relações amigáveis com os tapuias, visando a sua participação no processo de colonização. O próprio Conde de Nassau dizia o seguinte, reconhecia a importância de manter tais aliados, pois da amizade dos índios dependia em parte o sossego e a conservação da colônia no Brasil. Em resumo, o bom trato, a camaradagem com os nativos que aqui viviam em território que hoje é denominado Rio Grande do Norte era fundamental para que não houvesse rebeliões, revoltas, como ocorreu depois com a saída destes na Confederação dos Cariris, ou Guerra dos Bárbaros, ou Guerra do Açu, depende do autor que você venha analisar, beleza? Vamos lá, sobre as relações nativos holandeses, as relações, é correto afirmar que. Qual alternativa, meu caro, minha cara, você acha que é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou ainda a letra D? A questão correta é a letra A, porque não foram as outras, professor Thales. A letra D diz o seguinte: por meio desses relatos holandeses, podemos ter uma ideia não eurocêntrica do modo de vida, costumes e hábitos dos tapuias que habitavam o sertão do Rio Grande do Norte. Nem tanta uma carga eurocêntrica. Mas, o que é que acontece? Informações essas que foram usadas pelos holandeses para massacrar a maioria das tribos. Não. Os holandeses, de uma forma inteligente, viram que era necessário aliar-se para dominar, e não guerrear para dominar. Por isso que se aliaram os tapuias, principalmente os tapuias, para o domínio da região que nós chamamos hoje de Rio Grande do Norte, nós chamamos de Nordeste brasileiro. Por que não a C? A disputa dos Flamengos, batavos, holandeses, são sinônimos, com os indígenas do interior da capital do Rio Grande, foi relativamente belicosa. Ao invés dos portugueses, os holandeses combateram os tapuias com violência, iniciando assim os massacres de Uruaçu e Cunhaú no nosso estado. Calma. Lembrem que os tapuias eram aliados, muitos tapuias eram aliados dos holandeses. Então, quebra. Lembrem que o massacre de Uruaçu e Cunhaú foi feito por parte dos holandeses, mas isso não quer dizer, galera, que havia essa ideia dos tapuias serem inimigos dos holandeses, eram aliados.
Em sua totalidade não, mas em sua maioria. Tanto que os chefes que nós falamos no texto que dá base para a questão foram procurar o governo holandês. Por que não a B? Rabi não assimilou e adotou os costumes nativos dos indígenas. A repulsa se dava por ser de origem judaica. Daí ter relações amistosas com os nativos era aceito. Jamais teve atos como selvagens que viviam em solo potiguar, como os potiguares tararios. Ao contrário, sacou Rabi de uma forma inteligente, sabia que era necessário entender o nativo para aí, a partir da sua compreensão, dominar a região. Rabi foi o autor de uma crônica relatando a vida e os costumes dos Tapuias, a qual foi oferecida ao conde Maurício de Nassau. O conde Maurício de Nassau, através dessa crônica, muitos aspectos etnográficos, étnico, raça, cultura, povo, gráficos, grafia e escrita dos Tapuias são hoje conhecidos, pois foi utilizada por outros autores holandeses em seus relatos. O Rabi não foi só o responsável pelos massacres. Lembrando-se que o termo massacres é de uma origem católica. Para os evangélicos não foi um massacre. Digamos assim, para os ateus também não, para os nativos também não. São religiões, são grupos diferentes, são visões diferentes. Para os escravos também não tinham ocorrido tal massacre. É bom que a gente entenda suas diferenças de forma de pensar e agir. Tantos massacres se sucederam por aqui, nas denominadas terras do Rio Grande, que fica difícil não nos constrangermos com tantas barbaridades. Esses atos de violência, enorme crueldade que caracterizou o domínio holandês. Aqui nessas terras começou pelo ataque aos moradores do engenho de Ferreiro Torto. A expedição desembarcou no local conhecido por Passagem do Potigi. Depois deles terem matado algumas pessoas nesse local, seguiram adiante por terra para o já citado engenho. Hélio Galvão assegura que os atacantes fugiram e o major Kloppenborg, digamos assim, prosseguiu, andando mais de 3 léguas, 18 quilômetros, desde aquele ponto em que ele com os outros companheiros desembarcara. Um trecho pantanoso do caminho já sendo tarde impediu que atingisse o engenho, pelo que decidiram regressar à fortaleza. Sobre os massacres de Iguaçu, como o Ferreiro Torto e seu contexto, é correto afirmar que, sobre seu contexto, principalmente, é correto afirmar que. Qual resposta vocês marcariam? E aí, galera? Letra A, B, C ou D? E aí? Resposta letra D. Por que não há? O tratamento dado a Ferreiro Torto foi diferente do que os holandeses ofereceram a Cunhaú e Iguaçu. A matança só ocorreu neste devido à resistência dos índios, potiguares e tararius que aqui viviam. Não. O tratamento, a matança foi forte nas 3 regiões que tínhamos em nosso estado. Em todas as 3, não ocorreu uma diferença. A mortandade foi muito grande, a agressividade também. B. Podemos notar que os massacres tiveram conotação religiosa. A doutrina calvinista foi imposta a todos que estavam no Nordeste pelos holandeses. Estes eram intolerantes e muito rudes. Ao contrário, os holandeses eram tão tolerantes que os judeus que tinham fugido da Espanha e de Portugal foram para lá. E depois de estarem no Rio Grande do Norte, fundaram Nova Amsterdã, estou falando o nome, já existia a cidade natal, e aqui expulsos foram fundar uma Nova Amsterdã, e vem aonde? Em Nova York. Nova York nasce como Nova Amsterdã, depois a grande maçã se transforma em Nova York. Antes era o quê? Antes era Nova Amsterdã, o mesmo nome que Natal usara. Então os holandeses eram tolerantes. Mas os massacres foram dados por outro motivo. O respeito às tradições locais sempre marcou as relações europeus com os nativos. Lembra, estamos falando em todos. Pegamos um contexto micro para um contexto macro. Franceses, portugueses, espanhóis e holandeses foram amistosos com os povos pré-cabralinos ou pré-colombianos, como queiram. Não foram. Ocorreram massacres dos mais variados. Mais de 90 milhões, digamos, no continente americano, foram mortos pela mão do europeu, principalmente devido à cruz e à espada. Infelizmente, em nome de Deus, muitos foram massacrados. Usa o nome de Deus para fazer o mal. Não é Deus, é diferente. A letra correta, a letra D, corria o boato que forças portuguesas estariam a caminho, vindas da Paraíba. Lembrem que nós estávamos no período posterior à restauração portuguesa. União Ibérica 1580 a 1640 e agora de volta a 1640 a liberdade portuguesa, a busca de reaver as terras, insurreição pernambucana e outros momentos que fizeram com que houvesse o retorno de Portugal ao domínio da sua colônia chamada de quê? Brasil, de forma mais comum, ou América Portuguesa, como queira. Aí, ainda continuando, vindas à Paraíba para ajudar os que ali se encontravam, mas os holandeses não admitiam que se organizassem focos de resistência à sua autoridade. Por isso, o grande motivo dos massacres. Ok? Pessoal,
Valeu, valeu. Muito obrigado por sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Namastê. Até a nossa próxima aula. Fui!